Questão sobre primeiros socorros, que diz o seguinte: em caso de fratura fechada, fratura quer dizer quebrou o osso. Fechada é porque não chegou a fazer um ferimento externo. O osso, quando quebra, perfura a pele, você vê o osso ali de fora, aí uma fratura aberta, né, externa. Aqui não, fratura fechada, quebrou, trincou o osso ali, mas não chegou a perfurar a pele, não. Nesse caso, o socorrista deve fazer o quê, hein? Recolocar o osso no lugar? Não, gente. Esse recolocar o osso no lugar não é adequado. Isso quebra uma das 10 regras sagradas na prestação de primeiros socorros. Se você ainda não conhece essas 10 regras, é porque você não é nosso aluno. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você ser o nosso aluno e aprender as 10 regras sagradas. Em 10 regrinhas você consegue responder todas as questões de primeiros socorros aí. Então aqui não, você não vai tentar recolocar osso no lugar. Muito pelo contrário, a recomendação em caso de fratura é imobilizar, que é exatamente o que a gente vê aqui, ó, na letra D, ó, imobilizar. O que é que o médico faz quando você quebra um osso, quebra um braço, uma perna, o pé, a mão? Ele engessa, não é? Aquele engessar é o quê? Nada mais é do que colocar uma carcaça de gesso dura, que é para você não conseguir ficar movimentando com aquela parte que foi fraturada. Tem que ficar imobilizado durante 20, 30 dias ou mais até o osso colar ali e regenerar. Então a ordem é imobilizar e não recolocar no lugar. Se você tentar fazer isso, você vai estar mexendo com o osso fraturado. Isso absolutamente não é recomendável. Então, certamente aqui, ó, imobilizar o membro fraturado com talas. Esse talas aqui, ó, é qualquer material que você possa improvisar. Um papelão dobrado, umas réguas de madeira, qualquer coisa, tá? Que dê ali rigidez para você prender aquela região, seja o braço, a perna, o que for, e não permitir que a vítima fique movimentando, né, com aquela parte ali. Essa aqui é a resposta certa. Aplicar pomada também não pode, porque quebra uma das 10 regras sagradas, que é medicamento. Aplicar torniquete também não pode, que também quebra uma das 10 regras sagradas. Torniquete é uma forma de estancar hemorragia ou sangramento, que só pode ser aplicada por profissionais treinados e com equipamento adequado. Você, mero motorista que está passando por ali, leigo, só vai ajudar, não vai aplicar torniquete. Então aqui também está errado. Resposta D aí é a resposta dessa questão. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de sangramento, o uso de compressa limpa serve para... Aí tem um espaço aqui, esse espaço vai ser preenchido com uma das alternativas. Compressa, gente, é um pano, tá? Pode ser um pano ali, ó, dobradinho. Aquilo serve de compressa. Ah, vou comprimir. Aí compressa ali com um pano limpo sobre o ferimento. E no caso você está fazendo alguma coisa com isso. Ó, o uso dessa compressa limpa serve para quê, hein? Para estancar a hemorragia interna. Olha, tem dois problemas aqui. O primeiro problema é o estancar. A compressa, ela não dá para garantir que ela vai estancar, quer dizer, que ela vai conter totalmente o sangramento. Esse estancar aqui, ó, significa conter o sangramento. Conter totalmente, né? Não dá para afirmar isso. E segundo, se a hemorragia é interna, hemorragia, gente, é o mesmo que perda de sangue, tá? Hemorragia e sangramento pode ser entendido aqui como a mesma coisa. Então, se esse sangramento é interno, a lesão é interna. Como é que você vai botar um pano ali e apertar? Vamos supor que ela teve uma perfuração no pulmão ou num órgão interno qualquer. Então, não tem como usar compressa para estancar a hemorragia interna, não é mesmo? Então, tá aqui, essa aqui está fora. Serve para imobilizar a fratura? Como assim? Nós nem estamos falando de fratura, nós estamos falando de sangramento. Nada a ver. Essa aqui é aquela alternativa que o Detran coloca para encher linguiça. Manter a temperatura do corpo. A gente tem uma temperatura corporal, aquela que é medida com o termômetro, não é? A temperatura corporal adequada, ela fica entre 36 e 37 graus. Se está abaixo disso, é hipotermia. Se está acima disso, é febre. A temperatura corporal deve ficar dentro dessa faixa. Mas a compressa aqui, no caso de sangramento, é para controlar a temperatura? Não é, não tem relação, tá? Então aqui está fora. Diminuir a perda de sangue? Aí sim. Perceba que aqui em cima está falando estancar, que é conter totalmente, não dá para afirmar. Agora, diminuir vai. Se você pegar um pano limpo, que é uma compressa limpa, colocar sobre o ferimento e pressionar,
vai diminuir a perda de sangue. Então, obviamente, essa é a resposta. O que vai encaixar dentro desse espaço aqui é exatamente o que está aqui na letra D. Vamos ler de novo. Em caso de sangramento, o uso de compressa limpa serve para diminuir a perda de sangue. Pronto, ficou lindo. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de queimaduras, não se deve adotar o seguinte procedimento: transmitir calma à vítima. Olha, o que seria esse transmitir calma? É você ficar calmo, tranquilizar a vítima. Vocês acham que isso é bom ou ruim? Isso é bom. Mas mesmo em caso de queimadura, em qualquer caso, se tem uma vítima ali, seja qual for o ferimento dela, qual for o problema dela, manter ela calma, transmitir calma, é sempre uma boa ideia, não é? Então isso aqui é ok. O que a questão está pedindo? Aqui não é ok, ó. Não deve adotar. Beleza? Então, consequentemente, essa aqui eu já elimino, porque eu estou procurando aquela que não. Tocar a área afetada com as mãos. Pensa bem, a pessoa tem uma queimadura, aí você vai colocar a mão ali no ferimento. Você acha que isso é legal ou não? Claro que não, né? Eu estou procurando aquela que não é verdade? Certamente vai ser essa a resposta. Vamos analisar as demais? Evitar a contaminação da queimadura. Isso é bom, claro. Como é que eu evito a contaminação da queimadura? Lavando com água corrente, para diminuir a dor, inclusive. Fazendo um curativo, não é? Isso aqui é ok. Como eu estou procurando aquela que não deve fazer, então não é essa que eu estou procurando, não. Prevenir o estado de choque. Esse estado de choque não é choque elétrico, não. É choque, depressão do organismo devido a falhas circulatórias. Não vai dar para falar disso aqui agora com maiores detalhes, porque senão foge muito do tema da questão. Mas no nosso curso, nosso treinamento tem uma explicação completa sobre isso, tá? Então aqui está fora, não tem nada a ver, confirmando letra B a resposta. Em caso de queimadura, você não deve tocar a área afetada com as mãos, né, gente? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de sinistro de trânsito com vítima, lembrando que sinistro é o termo que veio para substituir acidente. Se você olhar no Código de Trânsito Brasileiro agora, você não vai achar mais a palavra acidente, vai achar só sinistro. Você não vai achar mais acidentado, você vai achar sinistrado. Sacou? Então, quando aparecer isso aqui na sua prova, já sabe. Isso aqui é o termo que eles estão utilizando agora para substituir acidente. Para que isso, professor? É para ficar compatível com o termo técnico adotado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Na prática, isso não muda nada a vida de ninguém, tá? Mas é só para chatear a gente aqui mesmo. Então, teve lá o sinistro com vítima, o motorista deve fazer o quê, hein? Remover a vítima do veículo. Esse remover aqui, ó, quebra uma das 10 regras sagradas dos primeiros socorros. Se você não conhece as 10 regras dos primeiros socorros, as 10 regras sagradas, é porque você não é aluno do nosso curso. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você ser aluno do nosso curso, tá? Então isso aqui eu não posso fazer, tá, gente? Remover vítima do veículo só em casos excepcionais. Se o carro estiver pegando fogo, prestes a explodir, aí sim. Fora isso, eu tenho que aguardar o socorro especializado fazer isso. Avaliar o estado geral da vítima e acionar o socorro especializado. Ó, até aqui, avaliar o estado geral da vítima. Ok. Acionar o socorro especializado. Sim. E por que eu tenho que avaliar o estado geral da vítima antes de acionar o socorro especializado? Porque na hora que eu ligar lá no socorro, seja no 192, que é o SAMU, 193, que é o bombeiro, eles vão perguntar, como é que foi esse acidente? Tem gente presa à ferragem? Tem derramamento de combustível? Então, eu tenho que avaliar primeiro a situação para depois acionar o socorro, para ele já vir com o equipamento correto, com o veículo correto e com o pessoal específico para aquele atendimento. Então, aqui está ok. Certamente essa vai ser a resposta. Vamos ver a letra C. Transportar a vítima ao pronto-socorro imediatamente. Esse transporte de vítima, quem tem que fazer é pessoal treinado, especializado em veículo próprio, né? E aqui ainda fala imediatamente. Tudo que nos remete a imediatismo é casca de banana. E quem estuda com a gente sabe que quando aparece uma casca de banana na alternativa,
essa alternativa tem 90% de chance de ser falsa. E nesse caso aqui, é falsa. Garantir os itens básicos em relação à segurança, ok. Até aqui tudo ok. E oferecer água à vítima, não pode. Uma das 10 regras sagradas de primeiro socorro é manter a vítima em jejum. O que é jejum? Não pode dar nada para ela comer nem beber. Eu estou falando você, motorista. É claro que a equipe médica chegou lá, se quiser alimentar a vítima, vai fazer isso, apesar de eu achar que não vai fazer. Eles vão colocar soro, vão hidratar e alimentar essa pessoa por meio de medicação. Mas por meio de alimento e água, não acredito. Mas eles, profissionais, até poderiam. Você, leigo, jamais vai oferecer nem água e nem alimento para essa vítima. Nem que ela pedir, você vai entregar isso para ela, beleza? Então não pode, porque isso aqui quebra uma das 10 regras sagradas. Confirmando, a resposta dessa questão é letra B de bola. Questão sobre normas de circulação. Em casos de aproximação de veículos destinados a socorro, quer dizer que eu estou lá dirigindo, percebo que um veículo prestador de serviço de socorro está se aproximando. Que veículos são esses? Polícia, fiscalização, operação de trânsito, beleza. Com os dispositivos sonoro, que é a sirene, e de iluminação, que é o giroflex, devidamente acionados, eles estão ligados. Eu percebi, o barulho, que eu olhei, vi lá o giroflex. Nesse caso, todos os condutores devem fazer o quê, hein? Deixar a faixa da direita livre? Não. A regra diz que quando a gente ouvir o dispositivo sonoro de um veículo prestador de serviço de urgência, a gente tem que deslocar o nosso veículo para a faixa da direita e deixar a faixa da esquerda livre. Eu sei que vocês vão estranhar, porque na prática você não vê o pessoal fazendo isso, né? O pessoal é bem mal educado nesse sentido. Tem gente que encosta para a esquerda, tem gente que encosta para a direita. Contudo, se ainda liberar a passagem, está bom. Mas a regra diz que a gente tem que deslocar o veículo para a faixa da direita, deixando livre a faixa da esquerda. E aqui está dizendo que tem que deixar livre a faixa da direita. Não é. É a faixa da esquerda que tem que ficar livre, tá? Então aqui está errado. A letra B diz que deixar a faixa da esquerda livre, parando se necessário. Bom, aqui já trouxe para a gente a alternativa certa, que eu acabei de explicar. E analisando a alternativa A e a B, a gente percebe que elas são alternativas confrontantes. Isso aí cria um macete, me ajudou a criar um macete, que eu chamo de alternativas brigonas. Toda vez que você estiver analisando uma questão, você perceber que tem duas alternativas brigando uma com a outra, uma está dizendo que é uma coisa, a outra está dizendo que é outra coisa. Automaticamente você já vai saber que a resposta é uma dessas duas. Então veja bem, encontrei duas brigonas aqui. A letra A está dizendo que tem que deixar livre a faixa da direita. A letra B está dizendo que tem que deixar livre a faixa da esquerda. Eu já sei que a resposta vai ser A ou B. Vamos supor que eu não soubesse nada dessa matéria, que eu expliquei aqui, né, que a gente tem que ir para a faixa da direita e deixar livre a esquerda. Não expliquei? Agora você já sabe. Mas vamos supor que você não soubesse. Sei nada disso, professor. Mas percebendo que tem duas brigonas, você já vai fazer isso aqui. Você vai eliminar a C e a D, porque você sabe que a resposta tem que ser uma das duas brigonas. Guarde isso, isso é um macete. Sempre que tiver duas alternativas brigonas, uma das duas é a resposta. Ah, beleza, professor, me ajudou a eliminar a C e a D. Mas como é que eu vou saber qual que é a A e a B? Aí tem que ser no chute, né? Mas pelo menos você não vai chutar entre 4. Você vai chutar entre 2, a sua chance de acerto é de 50%. Nesse caso aqui, a resposta é B de bola mesmo. Questão sobre normas de circulação. Em local sinalizado com linha de divisão de fluxos do tipo simples, seccionada, o condutor, alguma coisa vai entrar aqui. Deverá aumentar a velocidade? Não poderá transitar? Poderá efetuar ultrapassagem? Não poderá ultrapassar. Falei agora na alternativa anterior, na questão anterior, que quando você identificar duas alternativas brigonas, a resposta necessariamente tem que ser uma das duas. Se você perceber, a letra C fala que poderá ultrapassar. E a letra D diz que não poderá ultrapassar. São brigonas. Se são brigonas, a resposta vai ser ou essa ou essa. Aprenda isso. Isso é um macetaço, tá? Já vou eliminar a letra A e a letra B. Não vou nem ler.
Porque eu já descobri que aqui tem duas brigonas, uma brigando com a outra, uma fala que pode ultrapassar, a outra fala que não pode. Tem que ser uma das duas a resposta. Mas agora eu não sei se é a C ou se é a D. Você vai chutar, mas aí você tem 50% de chance de acertar, beleza? Mas aí você vai analisar a questão com calma, ó. Linha de divisão de fluxos é aquelas linhas que vêm dividindo as faixas de trânsito, né? Você tem um carro subindo, tem outro carro descendo e tem uma linha dividindo aqui as faixas, não é? Perceba que aqui está falando seccionada. O que é seccionada? Seccionada é o mesmo que pontilhada. É isso aqui, pontilhada. Quando você vê essa linha pontilhada, seccionada, pode ultrapassar ou não pode ultrapassar? Pode, não é? Então essa aqui é a resposta. Somebody love, mais uma foi para a conta. Questão sobre infrações e penalidades. Dirigir veículos sem possuir CNH. Poxa, o cara não tem carteira nacional de habilitação. Isso é uma infração de trânsito. De que natureza, hein? Quando fala natureza, essa é leve, média, grave ou gravíssima. E às vezes gravíssima vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10. Né? Tem vezes tantos lá. E todas aqui são gravíssimas. Perceba, ó, gravíssima, 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 gravíssima. É decorar mesmo. Isso aqui não tem jeito de aplicar macete aqui não. Tá? Sem possuir habilitação, meu querido, é gravíssima vezes 3. Então a resposta é a letra C. Já vou aproveitar o gancho aqui para explicar o seguinte. Se o cara tem CNH, ele tem. Mas a categoria é diferente. Vamos supor, vou dar um exemplo. Ele tem CNH de moto e foi encontrado dirigindo carro. Ou tem CNH de carro e foi encontrado dirigindo um caminhão. Então, ele tem CNH. Aqui está falando que ele não tem, ó, sem possuir. Quando ele tem CNH, mas a categoria é diferente, aí não é vezes 3, é só vezes 2. Sacou? Porque uma coisa é o cara não ter nada. Aí é uma gravíssima vezes 3. Outra coisa é ele ter, mas de categoria diferente. Então é gravíssima vezes 2. É um pouquinho menos grave. Sacou aí? Beleza, então. Questão sobre infrações e penalidades. Em quais situações o condutor deverá realizar o curso de reciclagem? Esse curso de reciclagem é uma das penalidades previstas no artigo 256, 254 do CTB, acho que é 256 mesmo. Lá tem elencadas as 6 situações em que podem ser aplicadas punições, que são elencadas as 6 punições, né, que podem ser aplicadas. Lá tem multa, tem advertência por escrito, tem cassação da CNH, cassação da PPD e tem o curso de reciclagem, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Quando é que a gente tem que frequentar esse curso de reciclagem, hein? Vamos ver, na letra A diz, quando suspenso do direito de dirigir. Sim, quando suspende o direito de dirigir do motorista, ele tem que fazer curso de reciclagem. Então, nesse caso aqui, ok. Quando se envolver em grave sinistro, lembrando que sinistro agora veio para substituir a palavra acidente. Quando você vê sinistro, acidente, mesma coisa. De trânsito para o qual haja contribuído, ele foi o causador. Nesse caso, sim, ele pode ser submetido a curso de reciclagem. Quando condenado judicialmente por um crime, delito é crime, tá? De trânsito, também, ok. Todas as alternativas acima, essa é a resposta. E aqui vai a dica. Quando na alternativa D tiver escrito todas, é 80% de chance desta ser a resposta. Professor, usei esse macete um dia desse e errei. Sim, porque eu falei que é 80%, eu não falei que é 100%. Então, em cada 10 vezes que isso acontecer, 8 a resposta vai estar aqui, vai ser essa. Mas em 2 pode ser que não seja, tá? Então, toda regra tem exceção, imagina macete. Mas o macete ajuda, né? Anota mais esse aí. Questão sobre infrações e penalidades. Dirigir veículos sem possuir CNH, PPD ou ACC. Então, Carteira Nacional de Habilitação, permissão para dirigir, que é a provisória, e ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. São os 3 tipos de habilitação, né? O Detran poderia ter simplificado e colocado assim, dirigir veículos sem possuir habilitação. Pronto. Mas ele quis especificar um a um aqui para ver se você sabe o que é CNH, o que é PPD, o que é ACC. Está vendo como é que ele está te testando? Então, você não tem habilitação nenhuma. Isso é infração o quê, hein?
Punível com o quê? Então vamos lá. Aqui fala infração grave, gravíssima, média ou grave. Aqui nessas alternativas já dá para aplicar um macete aqui que vai nos ajudar a eliminar algumas. Tá vendo esse multa 2 vezes? O que isso aqui significa? Significa que essa multa vai levar um fator agravante, que é vezes 2. E existe um macetinho, que eu já ensinei isso para você no curso, que diz que fator agravante, ou seja, multiplicação do valor de multa, só acontece quando a infração é gravíssima. Olha aqui está falando que ela é média. E vai ter uma multa 2 vezes? Não tem como. Porque fator agravante, ou seja, multiplicação do valor da multa por 2, 3, 5, seja lá o que for, só acontece quando a infração é gravíssima. Olha aqui em cima, ó, gravíssima, multa 3 vezes. Aí beleza, tem um fator multiplicador, a natureza é gravíssima, aí ok. Essa é a resposta? Sim, essa é a resposta. Aqui está errado. Aqui aconteceu a mesma coisa, ó, grave com fator agravante? Não pode, fator agravante só aplica quando é gravíssima. Então, ó, aqui está o problema, ó, aqui está o problema, já eliminei, viu? E aqui está dizendo grave com multa e apreensão do veículo. Não tem como ser essa letra A, porque aqui tem 2 penalidades, ó, 2. Está falando multa e apreensão. E aqui nós só temos campo para uma penalidade, ó, com multa. Viu? Então não tem como ser essa letra A. E é óbvio que também dirigir sem habilitação não é grave, é gravíssima. Então aqui está eliminado. Resposta letra B. Passei um monte de macete nessa questão aí. Hein? Questão sobre sinalização viária. Em que sentido ou direção são pintadas ou dispostas as linhas de divisão de fluxos? Gente, tem uma pista. Vamos dizer uma pista aqui, ó. Isso aqui é o bordo esquerdo da pista. Vamos já imaginar que aqui onde eu fiz esse rabiscado aqui é o acostamento, tá? E que do outro lado tem a outra linha toda torta, que eu vou até tentar consertar aqui. Deixa eu ver se eu conserto, que eu desenho torta pra caramba. Eita. Vamos fazer uma linha melhor aqui. Aqui. Do outro lado, piorou. Mas tá bom, vai assim mesmo. Do outro lado tem outra linha de bordo, que é aquela linha lateral da pista, e aqui está o acostamento. Beleza. A questão está falando de linhas de divisão de fluxos. O que é fluxo? Fluxo é a direção que os veículos estão. Então, tem fluxo subindo, fluxo descendo. Linha que divide esses fluxos é aquela linha que vem no meio aqui. Ela pode ser contínua ou pode ser pontilhada. Beleza. Contínua ou pontilhada, ou só contínua, ou só pontilhada. Então, em que sentido de direção são pintadas as linhas de divisão de fluxo? Essas aqui são as linhas de divisão de fluxo. Elas são perpendiculares à via. O que é perpendicular? Perpendicular é atravessado. Essas linhas estão atravessando a via? Não. Então, aqui está fora. Transversal à via é o mesmo que atravessado. Então, também está fora. Longitudinal à via? Essa sim. Longitudinal à via. Ela vai longe, ela vai junto com a via. Essa é a resposta. Paralela à via, paralelas seriam as linhas de bordo, né? Que no caso não são nem paralelas, né? São que margeiam a pista. Paralelas é como se elas fossem do lado de fora da pista aqui. Não é o caso também. Ela divide ela no meio, então longitudinal. E elas são chamadas de marcação longitudinal de divisão de fluxos, tá? Esse é o nome dela. Marcação longitudinal de divisão de fluxos. Letra C, confirmada aí para você a resposta.